1 Samuel, capítulo 17, conta a história de Davi e Golias, uma história muito clássica, e eu coloquei esse desenho eu tirei de um Instagram que eu sigo, um Instagram de Israel, é um Instagram de alguns rabinos, que eles mostram uma imagem talvez crua, diferente da que a gente enxerga pelos olhos de Hollywood. Eu também não sei se Davi era tão musculoso assim, mas que Golias era feio, com certeza era. A arte de derrubar gigantes. Eu coloquei a série porque eu quero, algumas quartas-feiras, tirar alguns princípios dessa história tão conhecida. Eu quero ler alguns versículos com você. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 17, diz assim: Jessé disse a Davi, seu filho: peço que você leve para os seus irmãos uma medida deste trigo tostado e estes 10 pães. Corra e leve isso para os seus irmãos no acampamento. Eu estou lendo na versão NAA, Nova Almeida Atualizada, ok? Versículo 18: porém, estes 10 queijos, leve-os para o comandante de 1000. Veja como os seus irmãos estão passando e traga uma prova de que eles estão bem. Versículo 19: Saul, eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Versículo 20: no dia seguinte, Davi se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com o guarda, carregou o que havia sido preparado e partiu, como Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento quando as tropas estavam saindo para colocar-se em ordem de combate, e, aos seus gritos, chamavam para uma batalha. Versículo 23: enquanto Davi ainda falava com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que havia falado anteriormente, e Davi escutou. Versículo 24: todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam dele com muito medo. Versículo 25: e diziam uns aos outros: vocês viram aquele homem? Ele veio para afrontar Israel. O rei dará muitas riquezas para quem matar aquele homem. Também lhe dará a filha em casamento, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Versículo 26: então Davi perguntou aos homens que estavam perto dele: o que será dado ao homem que matar esse filisteu e livrar Israel de tal afronta? Quem é esse filisteu incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Versículo 28: Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com aqueles homens. Ele ficou irado com Davi e disse: por que você veio para cá? E com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é um presunçoso e mau. Você veio aqui só para ver a batalha. Versículo 30. Davi respondeu: o que foi que eu fiz agora? Apenas fiz uma pergunta. Então Davi se desviou dele na direção de outro e fez a mesma pergunta, e o povo lhe deu a mesma resposta de antes. Último versículo, versículo 39, último versículo que vamos ler. Saul então vestiu Davi com a sua própria armadura, pôs um capacete de bronze na cabeça dele, e o vestiu com uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e tentou andar, pois jamais a havia usado. Então Davi disse a Saul: não posso andar com isto, porque nunca usei. E Davi tirou aquilo
de sobre si. Pai, fala aos nossos corações de forma clara, que saiamos daqui hoje cheios de Ti, entendendo a mensagem dessa história narrada na Tua palavra. Espírito Santo, fale por mim, use minhas cordas vocais, use, que eu possa falar a voz do coração, que cada um possa ouvir com o seu entendimento, que saiamos cheios de Ti em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Todos nós carregamos uma mensagem, por isso temos histórias. Todos nós. A vida, na verdade, é feita de histórias. Elas são boas, mesmo sendo ruins. Uma vez me perguntaram, no programa de televisão: Jairo, você se arrepende do que você fez até hoje? Eu pensei bem e na hora eu respondi: não, porque eu sou resultado das decisões certas e das decisões erradas. Para pensar um pouquinho, que se a vida é feita de histórias, porém nem sempre são agradáveis, então são as histórias desconfortáveis que construiu você quem você é hoje. Elas nos forjam quem somos hoje de forma sutil e muitas vezes de forma tenebrosa, incontrolável. E eu tenho que interpretar a mensagem com as lentes que eu tenho. E isso faz toda a diferença. Davi e Golias é uma história sobre o que acontece quando gente comum enfrenta gigantes. Quero que você saia daqui hoje entendendo que você pode ser comum, mas tem algumas ferramentas que hoje Deus vai te equipar para que você vença coisas que te afrontam, que te amedrontam, que te deixam totalmente desconfortável. E eu posso te garantir, se Davi venceu com essas ferramentas, você vai sair daqui hoje convicto que o mesmo Deus que deu inteligência, sabedoria e graça para Davi vencer Golias, vai ser o mesmo Deus que vai te dar estratégias para você vencer na sua vida, na sua casa, no seu casamento e na sua empresa. Gigantes são oponentes poderosos de todos os tipos, de exércitos a grandes guerreiros. Gigantes pode ser uma deficiência, uma dificuldade, uma opressão. Na verdade, a Bíblia conta essa famosa história de um menino que enfrentou um desafio descomunal e foi forçado a reagir. Diante das dificuldades da vida, dos gigantes que aparecem para nos confrontar, aqui vai uma pergunta: devemos permanecer ou desistir? Devo contra-atacar ou perdoar? Dessa história aqui, nós já sabemos o final. Se você olhar, você vai ver de uma forma linear como terminou a história de Davi e Golias. Já sabemos o final. Mas essa história poderia ser diferente se. E agora eu queria te passar 3 princípios. Porque se você vai reescrever a sua história, ela pode ser de forma diferente se Davi não obedecesse o comando do pai. É o primeiro princípio que você tem que entender. Seria diferente se ele tivesse desobedecido. Eu entendo que, mesmo sendo um motoboy, como Davi foi, tudo começa obedecendo nas coisas pequenas. Olha como o texto começa, quando eu comecei a ler para você. O versículo 17 diz que Davi pegou pães, grão tostado, 10 pães, obedecendo o seu pai. Ele leva o capitão
E ele faz algo talvez simples para alguém. Não servir ao exército naquela época era uma desonra. Era o que todo adolescente, todo jovem queria fazer. Até hoje, eu não sei se vocês viram uma reportagem de uma artista israelense que ela, muito famosa em Israel agora, ela se alistou para o exército israelense. Uma mulher. As 3 vezes que eu fui a Israel, eu fui guiado por algumas pessoas que, mesmo tendo uma idade mais avançada, eles pertenceram ao exército e continuavam sendo estrategistas do exército. Então Israel tem essa cultura, sempre teve essa cultura. Imagine então um jovem levando algo insignificante para alguém que estava fazendo aquilo que ele gostaria de fazer. Seria diferente se Davi não fosse, seria diferente se Davi não obedecesse. E eu entendi que debaixo de obediência, Deus sempre vai honrar a nossa atitude. A autoridade ali era o pai dele. Se Davi não obedecesse o comando do pai, não teríamos essa história, não teríamos esse princípio. É difícil a gente obedecer coisas pequenas, principalmente quando a gente vai fazer aquilo que desejávamos ou aquilo que a nossa cabeça pode pensar, eu que deveria estar no lugar dessa pessoa, eu que deveria ser o CEO dessa empresa, eu que deveria estar cantando nesse púlpito, eu que deveria ser o dono dessa empresa, eu que deveria ser o esposo, a esposa, eu que deveria estar lá. A história teria mudado. O segundo princípio que eu entendo, se Davi não tivesse feito, se Davi desse mais ouvido ao irmão Eliabe, teria mudado tudo. O texto diz que Eliabe repreende ele, falando aqui, você vem porque você é presunçoso. Olhe para mim, tem pessoas, tem irmãos, tem parentes, que vão tentar roubar o seu foco, mas você vai ter que ter a audácia e a sabedoria de virar as costas e não dar ouvido. Você está ouvindo demais Eliabe, se esquecendo da missão. Sabe o que Davi fez? Virou as costas para Eliabe e perguntou a mesma coisa a outra pessoa. Vão tentar tirar o teu foco. Vire as costas para aquilo que não te favorece. Se não te favorece, vire as costas. Não discuta. Entenda uma coisa, eu aprendi uma coisa, quem se desculpa muito, acaba se enrolando. Por quê? Para quem é amigo, você não precisa se desculpar. Para quem é inimigo, não adianta se desculpar. Então a melhor coisa que você tem que fazer é virar as costas, ficar quieto e seguir a sua missão. Eu recebi várias profetadas na minha vida de que a minha esposa não seria Cassiane. E quem profetizava que eu ia casar com essa tal pessoa era a minha ex-futura sogra. É isso? Falei certo? Não sei se você entendeu. Ela falava, eis que eu te digo que Deus falou para você casar com a minha filha. Eu falei assim, eu estou gostando de uma baixinha aí, desde 9 anos. Esse tempo aí de esnobação da Cassiane comigo, eu não podia, né? Eu estava evangelizando. Então, só que se eu desse ouvido, eu não teria entendido que a minha missão, que Deus tinha proposto para mim, era uma missão que já tinha previsto nos sonhos de Deus. E como que Deus me fez ver isso? Na forma que eu caminhava, na forma que eu sonhava e da forma que Deus fazia eu entender. Entenda uma coisa,
Deus vai falar com você, na maioria das vezes, pelas circunstâncias. Isaías fala que a voz de Deus não é audível, é sentida, é o braço forte dele, é a circunstância dele. Como é que você ouve Deus? Eu ouço Deus assim, ó, como é que tem muita gente que fala: eis meu filho, que nesse exato momento... Não. Deus pode fazer isso? Pode. Mas na maioria das vezes Ele vai te guiar pelas circunstâncias. Diga para quem está do seu lado: cuidado com os Eliabes. Melhor isso, diga assim, vira as costas para aquilo que não te favorece. Você pode melhorar isso, diga assim, não discuta. Tenha foco na missão. Escute uma coisa, sabe o que eu aprendi, Cleiton? Que com algumas pessoas, que líder nunca se justifica ou nunca pede desculpas. Ele aceita. Está errado? Ele aceita. Ele nunca tenta se desculpar. Não, eu não fui por causa disso, eu não fui porque estava chovendo, não fui, errei, ok. Tem gente que discute demais, que dá desculpas demais. Não tente se justificar. Tem algumas coisas que você vai ter que virar as costas. É o princípio. A Bíblia é bem clara quando diz que Davi virou as costas e perguntou sobre a missão dele para outra pessoa. E se, o terceiro, vamos lá, Davi pegasse a armadura de Saul? Escute bem, toda armadura que não é sua te limita ao tamanho dessa pessoa. Eu já falei para vocês sobre uma fórmula que os japoneses inventaram de transportar melancia, né? Eles criaram uma caixa e semearam melancia dentro. A melancia, a caixa quadrada, claro, a melancia nasceu, cresceu quadrada e o transporte ficou melhor. Tem muita gente que não sabe o potencial que tem e acaba pegando a armadura de outros e se limitando ao tamanho de outra pessoa. E isso é um perigo. Porque eu entendo, se Davi pegasse a armadura de Saul, ele não iria usar aquilo que ele tinha. Davi era expert em atirar com... Como é que é o nome disso? Estilingue, funda. Se ele fosse colocar a arma de Saul e a armadura, seria desproporcional, porque ele não tinha feito aquilo. Deixa eu melhorar para você. Sabe o que você está fazendo todos os dias que você não dá importância? É isso que Deus vai usar para poder derrubar o gigante que tem te afrontado todos os dias. Olhe para mim, você já está adestrado para aquilo que Deus colocou para você derrubar. Todo gigante é uma promoção para o próximo nível. Só que a arma já está contigo e você está treinando todo dia e não sabe. Lembra do Karate Kids? Karate Kids, lembra disso? Karate Kids, o menino chegava lá, como é que era aquele negócio? Cadê o Sérgio? Ele é parente seu, aquele professor? Miyagi. Ele reclamava porque ele estava limpando o carro, não era? Tira a jaqueta, coloca a jaqueta, tira a jaqueta, coloca a jaqueta. Lembra disso? Tira a jaqueta. E parecia que não tinha relevância nenhuma. Sabe o que você está fazendo diariamente que você não dá relevância? Não precisa pegar nada de ninguém. Deus já está te capacitando para você lutar e ser vencedor com aquilo que você faz copiosamente todos os dias. Diga para quem está do seu lado, usa as armas que você tem. Diga para essa pessoa, o que é do outro limita o seu crescimento.
Você vê que são algumas mensagens práticas. Tudo que é maior, que te desafia, quando você vence, te projeta. Tudo que é maior que você, te desafiou, você venceu, isso vai te projetar. Não sabemos como essa história acabaria se Davi trocasse a forma que ele usou. Os 3 princípios. E como a gente vai estar falando em série, pelo menos esses 3 princípios, eles vão te dar um norte. Nós sabemos como essa história acaba, porque nós sabemos quem escreveu. Deixa eu falar de novo. Nós sabemos como essa história acaba, porque nós sabemos quem escreveu. Nós sabemos como essa história acaba, porque nós sabemos quem escreveu. Eu posso te dizer como a sua história vai acabar, se você deixar que ele escreva a sua história, obedecendo os princípios bíblicos. Você pode dar um aplauso ao nome do Senhor? Eu sintetizo perguntando para você, qual a mensagem Deus está querendo te mostrar através da tua história? Reveja os seus conceitos. Os desafios que você está enfrentando podem ser oportunidades disfarçadas. Deus está dizendo, e se você confiasse mais, obedecendo? E se você focasse mais, não se importando com as críticas? E se você usasse aquilo que você tem mais habilidade, em vez de se limitar com aquilo que não te pertence? Deus já sabe do final da tua história, mas Ele te deu a oportunidade de escrevê-la. Para algumas pessoas hoje vai ser um pit stop de prevenção ou de correção. Não deixe que o gigante interno te afronte tentando fazer você desistir. Obedeça, vá em frente, mesmo que seja para entregar um lanche para algumas pessoas. Você pode estar numa inteira escuridão, mas não pare, não acabou. Entenda a seguinte mensagem que Deus está fazendo você entender: eu estou contigo nesse vale de Elá. Talvez para alguém seja família, talvez para alguém seja empresa, talvez para alguém seja um pensamento, talvez para alguém seja um confronto diário por causa de um erro. E se tem uma coisa que o vale de Elá me possibilita a entender, é que de um lado eu tenho o exército filisteu, do outro lado eu tenho o exército israelita. Deus é especialista em deixar a gente em exposição. Talvez com um pensamento de vulnerabilidade, mas Deus ama a plateia, porque quem confia nele vai apreciar alguém impotente como eu e você, alguém talvez sem crédito, por trás de uma história ruim, mas no meio dessas duas plateias, Deus vai dar a possibilidade de um menino pequeno, assim como aquele judeu falou comigo, de vencer um gigante que era invencível, porque o nosso Deus gosta de mostrar que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. O pequeno detalhe é que grande parte do que consideramos valioso em nosso mundo surge desses tipos de conflitos desequilibrados.
fato de você enfrentar situações difíceis, terríveis, desfavoráveis, produz em você grandeza e beleza. Você pode dizer para quem está do seu lado: você está crescendo. Diga: Deus está produzindo em você grandeza e beleza. Ó, tem gente aqui essa noite sufocada com a armadura de Saul. Sufocada porque não dá o tamanho. Não consegue caminhar porque não foi feito nos moldes que deveria ser feito. Por isso, você não tem intimidade em vesti-la, em se locomover. Pegou coisas de outras pessoas e tentou se moldar, só que não vai dar certo. Hoje é o dia de você tirar essa armadura, que seria para possível proteção, só que está te limitando a caminhar, a lutar, a vencer. Tirar, se despir, colocar de lado e falar assim: hoje é o dia de eu reescrever a minha história com o que eu tenho em minhas mãos. Gente atrapalhada demais. Atrapalhada porque algumas coisas que eram para ser feitas caiu na imitação, e toda imitação é fria. Gente que se distraiu com as discussões no meio do caminho, deu mais ouvido a Eliabe do que a voz de uma autoridade espiritual. Foi designado para uma missão e no meio do caminho algo parou, algo estagnou, uma decepção. Quando olha, começa a dizer: era eu que deveria estar lá. Não, Deus tem coisa maior para você. Se Davi tivesse sofrido o impacto do surto emocional, ele seria mais um dentro daquele exército. Mas Davi falou assim: eu posso. Eu posso. Por que eu posso? Porque eu tenho intimidade com o meu Deus, exatamente em lugares onde ninguém queria ir, eu fui. Fui cuidar de ovelhas. Ninguém estava vendo Davi cuidando de ovelhas. Aqui, ó, ninguém está vendo o que você está fazendo. Só que para Deus, tem gente aqui que está se sentindo esquecida. Será que vai chegar a minha vez? Por que eu não falo? Por que eu não canto? Por que eu não fui? Por que eu não vou? Por que está acontecendo com todo mundo e não está acontecendo comigo? Aquieta o coração. Tem plateia de um lado ou de outro, é o momento certo para Deus agir. Use as armas que você tem, as armas certas. Não dê ouvidos a pessoas que querem parar a sua missão. Elas podem até te julgar pela tua falta de conhecimento, mas não pare. A sua falta de conhecimento vai exaltar o nome do Senhor, porque vão dizer: ela não sabia, ele não sabia. Pelo fato dele não saber, só podia ter sido Deus. Então Deus será exaltado exatamente na falta de conhecimento. Algumas pessoas vão dizer: você não é esperto bastante para chegar lá. Outros espirituais vão dizer: você não orou o suficiente para poder pregar, ou para poder cantar. Você não se preparou o suficiente para poder lutar. É o que eles estão dizendo. Não dê ouvidos. Vire as costas e escreva o final vitorioso da sua história. No final, não derrube simplesmente esse gigante. Diga para quem está do seu lado: não derruba simplesmente esse gigante, porque ele pode se levantar novamente. Você pode me ajudar? Melhor isso daí. Diga para essa pessoa: termine o que você foi fazer realmente. Mate esse Golias que te afrontava. Não negocie princípios, porque
toda vez ou todas as vezes que você negocia um princípio, ele vai voltar para você de forma mais forte. Todas as vezes que você não mata um gigante, ele vai se levantar para poder tentar te matar. Aqui, ó, eu quero terminar essa mensagem dizendo para você: Davi pega o que ele tinha e lança a pedra no lugar onde estava vulnerável. Você vai ver a história. Só que ele não mata Golias. Uma pedra não pode matar Golias. Golias então cai. O que Davi tinha no alforje? É o alforje que fala? O que Davi tinha? Quantas pedras a mais? Ele usou uma, tinha quantas? 4, é isso? Davi tinha o que no alforje? Pedras. Davi então não pegou a espada de Saul para não perder a mobilidade. Davi então luta com aquilo que ele tinha. Olhe para mim, entenda uma coisa: a arma que vai matar o seu inimigo não está na sua mão. A arma que vai matar o gigante que está te afrontando, o gigante está carregando para você. O que é que você tem que fazer? A Bíblia é clara quando ela diz: Davi então corre e diz: eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Sabe qual é o nome disso? Coragem e fé. Diga para quem está do seu lado: tenha coragem e acredite no Deus que você serve. Você pode dar um aplauso ao nome do Senhor? A Bíblia diz que Davi então partiu para cima do inimigo. Eu vou ler para você o versículo 45, não precisa abrir a sua Bíblia. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor, Deus dos exércitos, o Deus de Israel, a quem você tem afrontado. Aqui, ó, a espada que veio para te matar vai ser a espada que vai te resgatar. Tudo que prepararam contra você. Faz sentido quando a Bíblia fala que toda arma forjada, preparada contra a tua vida, não prevalecerá. Fizeram, mas não será usada para te matar. Fizeram para poder você matar aquilo que era para supostamente fazer você morrer. Diga para quem está do seu lado: a arma que você vai usar está na mão do teu inimigo. Tudo aquilo que está te confrontando, ou te afrontando, ou fazendo você ter medo, Deus hoje vai fazer você ter coragem, para você poder fazer aquilo que você nunca teve coragem para fazer antes. Você vai avançar, na sua empresa tem que fazer, vai fazer, na sua casa tem que fazer, porque a coragem e a fé vai fazer com que você seja vencedor. Aleluia, no nome do Senhor Jesus. Nenhuma arma forjada contra você prosperará. A arma pode ser até forjada, mas ela não vai te matar. Eu quero só que você abra em Isaías 54 e eu finalizo aqui. Isaías 54, versículo 17. Você que está sem Bíblia, eu vou pedir para que coloque no telão, por gentileza. Isaías 54, versículo 17. Antes de eu ler, deixa eu falar algo para você. O leão é considerado o rei da selva, não é porque ele é mais forte.
Você já ouviu isso? Deixa eu só reforçar. O leão não é considerado o rei da selva, não porque é mais rápido, nem porque é mais veloz, nem porque é o mais esperto. O leão é considerado o rei da selva porque ele tem atitude. Se tem uma coisa que Deus não gosta, é de quem é frouxo. A Bíblia diz: se te mostrares frouxo no dia da tua angústia, a tua fé será pequena. Davi não poderia ter matado o gigante, ou não poderia matar o gigante, se não tivesse coragem de confrontar ele. Olha o medo, olha o medo, olha o medo. Caiu. Sabe o que ia acontecer? Ele iria levantar mais forte. Tem gente que jogou a pedra, até usou, mas aqui corte aquele relacionamento, aquele mal pela raiz. Pare de ficar de conversinha no WhatsApp, coisas que não trazem nenhum fruto, ou que não edificam a sua vida. Corte algumas amizades que vão te levar ao vale, mas vão deixar você, em vez de matar Golias, vai matar você. Corte algumas amizades, corte alguns assuntos, corte coisas que depois vai trazer arrependimento para você. Pegue essa espada e corte a cabeça, acaba, tira a vida, porque se esse gigante derrubado voltar a ressurgir, vai ser pior e vai ser difícil de você matar de novo. Tem gente brincando com o gigante. Vamos ler, o versículo 17 diz assim: toda ferramenta preparada contra ti não. Agora, olha que interessante. A arma pode ser até preparada para te matar. Agora, se você puder ler o versículo 16, antes, olha o que diz. Quem foi que criou o ferreiro? Está na sua Bíblia aí, quem foi que criou o ferreiro? Eis que eu criei o ferreiro, que assopra as brasas no fogo, e que produz a arma para o seu devido fim. Eu criei também um destruidor para trazer a ruína. Porém, o inimigo pode ter até forjado a arma, mas Deus forjou o inimigo. Por isso nada vai acontecer com você, porque essa arma não vai prosperar. Fizeram algo para te destruir? Foi forjado pelo inimigo. Mas quem forjou o inimigo? Foi Deus. Quem forjou tudo para Davi lutar com Golias? Foi Deus. Então não reclame desse gigante. A mensagem é: não reclame desse gigante, porque ele vai promover você a um nível mais alto. Feche a sua Bíblia, se você puder, dê um aplauso ao nome do Senhor Jesus. Fique de pé, eu quero orar por você. Espírito Santo, obrigado pela tua palavra essa noite. Obrigado porque ela serviu de crescimento para mim. Às vezes temos tanto medo. O medo é paralisante, o medo é terrível. O medo nos rouba a vitória, o medo nos rouba a paz. Senhor, vamos hoje partir para cima desses gigantes com coragem e fé. Davi teve coragem, Davi teve fé. E em cima da coragem e da fé, o Senhor permitiu que ele tirasse a espada que o inimigo forjou para matar ele, mas foi a espada que ele usou para poder matar o inimigo. Que essa noite possamos partir para cima, Senhor, daquilo que está nos confrontando todos os dias. Golias vinha para poder confrontar, para poder desafiar o exército de Israel, mas se levantou um Davi, como está se levantando aqui hoje. Como está se levantando aqui hoje, pessoas corajosas, pessoas de fé, vão dar um basta, não vão só derrubar esse gigante, vão matar esse gigante, porque um novo tempo está chegando, e isso vai ser para promoção, e vão dizer: quem foi que matou? Foi um menino.
Talvez não tenha aparência, talvez não seja bonito, talvez não tenha capacitação, mas o Senhor Deus, através da coragem, daquilo que o Senhor colocou na mão, parecia que não tinha condições, mas o Senhor já tinha forjado. O Vale de Elá serviu de um território, de uma arquibancada, para que o nome do Senhor fosse glorificado. Senhor, que essa noite vidas sejam transformadas, lares sejam transformados, empresas sejam transformadas, projetos sejam transformados pela coragem, pela fé dos Davis que estão aqui hoje, em nome de Jesus. Você tem duas mãos, pode aplaudir o nome do Senhor. Inspirador essa história, porque eu era assim, esse menino. A habilidade que você tem é sua, vai usar. Parou o tempo do inimigo todo dia vir te confrontar, te afrontar, te humilhar. Parou o tempo. É tempo de você falar assim: eu vou fazer aquela faculdade sim, eu vou fazer aquele inglês sim, eu vou casar sim, eu vou dar um basta, por que eu? Porque eu posso todas as coisas num Deus que me fortalece. Aleluia. Agora, o interessante é que na linguagem e na ótica de um crente covarde, seria assim: um crente covarde, Senhor Deus, em nome do teu filho Jesus, esse gigante que está me afrontando, essa faculdade que eu tenho que fazer, essa prova que eu tenho, esse concurso que eu tenho que prestar, Senhor, essa entrevista de emprego que eu tenho que fazer, esse casamento, Senhor, em nome de Jesus, Satanás, você vai cair por terra. Amém. Eu preciso de um gigante. Vai lá, Marcelo, você tem cara de gigante. Não, Marcelo, você não, o Cláudio. Cláudio, vem, Cláudio. Você tem cara de gigante. Eu estou pregando ainda. Cassiano, eu estou pregando ainda. Sobe, gigante. Sobe, gigante. Sobe, gigante. Sobe. Ele é o gigante, mas não é Golias. Ok? Que fique bem claro. É muito fácil eu terceirizar Deus, a ponto de eu deixar Deus fazer tudo por mim. Se Deus pode fazer tudo por mim, então eu não preciso me mexer. Eu fico atrofiado no meu mundo espiritual. Mas Davi não orou. Davi obedeceu. Aqui, ó. Me dá um pedacinho, me dá uma pedra para atacar nele. Não, eu quero uma pedra. Me dá um, não, você vai derrubar ele. Obrigado. Vou fazer uma pedra para derrubar o gigante que eu amo, que é o Cláudio. Ó. Aqui, ó. Não foi essa pedra que derrubou Golias. Por que não foi? Porque quando Davi joga na testa de Golias, pela lei da gravidade, ô Cleito, teria que fazer como? Cair para trás. Só que a Bíblia fala que não, pode ficar tranquilo, que não caiu para trás. Escute uma coisa que você precisa saber. Não vai sair daqui hoje tacando pedras em pessoas. O que fez Golias cair foi a palavra lançada.
A palavra que ele lançou foi exatamente essa daqui: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti. Aqui ó, Márcia, tem muita gente fazendo isso, ó. Em nome de Jesus, paradinho. Ó, vai fazer uma faculdade, vai estudar, vai correr atrás disso. Sabe o que Davi fez? Eu vou. Calma aí, isso está no texto. Coloca aí, Cris, no texto, por gentileza. Está no texto, 1 Samuel 17:45. Olha o que ele diz: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti. Atitude de sair do lugar, não é da inércia, é sair do lugar e partir para cima, em nome do Senhor dos Exércitos. Quando ele lança a palavra, tonteia Golias. Ali, ó, tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você tem afrontado. A palavra que você lançar na tua vida, com a sua atitude, vai trazer um resultado. Conseguiu entender isso? Palavra lançada com atitude. Tem muita gente que lança a palavra e não tem atitude. A fé sem obras é morta. Quando ele lança a pedra, foi fácil, porque Golias já estava tonto. Quando você lançar, Deus abençoe, Cláudio. Quando você lançar a pedra, o teu inimigo já vai estar tonto, então vai ser fácil. Poderia ter sido uma pedra, poderia ter sido um algodão, porque o que derrubou não foi a pedra, o que derrubou foi a palavra lançada. Aplauda mais forte ao nome do Senhor Jesus. Há uma oportunidade de você reescrever a sua vida hoje. Eu queria chamar você, te convidar para um desafio hoje. Reescrever a sua história. Eu não sei se é no seu casamento, eu não sei se é na sua empresa, eu não sei se é na sua mente, eu não sei se é na sua vida profissional, sentimental, eu não sei. Lembre-se, se Davi não tivesse feito isso, nós estaríamos contando uma história totalmente diferente. Se hoje você entendeu essa palavra e quer reescrever a sua história, usando esses princípios, usando a atitude e a fé de Davi, eu quero orar por você. Sai do seu lugar, por gentileza, e vem aqui. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso
Santo, debaixo dessa palavra, hoje, Senhor, os teus filhos estão reescrevendo essa nova história. Talvez uma afronta que o inimigo tenha tentado roubar a paz todos os dias, mas hoje, Senhor, a tua palavra vem de encontro aos teus filhos. São pequenos, mas estão contigo. Tudo que foi preparado para tentar impedir a tua obra na vida deles, nós repreendemos e declaramos, Senhor, um casamento abençoado, uma família abençoada, uma empresa abençoada, um novo tempo abençoado. Eu declaro, Senhor, sonhos abençoados, projetos abençoados. Tudo que se levantou, toda afronta diária, toda mágoa, todo desespero, tudo que veio, toda calúnia, toda vergonha, Senhor, toda culpa, sentimento de culpa, é um gigante que tem se levantado todos os dias. Nós enfrentamos no nome daquele que pode todas as coisas. A palavra hoje foi lançada e o gigante já caiu. Chegou o tempo da vitória e eu declaro sobre a vida dos teus filhos um tempo de conquista, um tempo de paz, um tempo de vencer, um tempo de triunfo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sejam abençoados, sejam abençoados, sejam abençoados. Olha para mim, vocês. O tempo de afronta termina hoje. A mensagem hoje foi para dizer: você já foi treinado, já foi capacitado, já tem as armas. Não pegue o que é de Saul. Pode parecer vistoso, pode parecer bonito, mas não é seu. Pastor, o que tem que fazer? Entrega aquele queijo. É simples. Talvez não tenha relevância. Leva aquele queijo. Davi fez o quê? Obedeceu à voz de Deus. Quem era a voz de Deus ali? A voz de seu pai. Quem é a autoridade de Deus na sua vida? É Deus. Deus vai sempre usar alguém para poder falar a linguagem clara para você. Pode ser um patrão, mas ele não é crente, mas é uma autoridade sobre a tua vida. Pode ser o seu pastor, é uma autoridade sobre a tua vida. É o seu pai, é uma autoridade sobre a tua vida. Obedeça, coisa tão simples. Me mandaram lavar um carro. Tu acha que eu vou lavar um carro? Vai lavar um carro. Olhe para mim. Eu passei por uma crise uns anos atrás e eu fiquei sem carro nenhum. E um dia eu fui para uma cidade, viajei para uma cidade, sem perspectiva nenhuma de comprar carro, porque eu não tinha condições de comprar carro, nem lastro para comprar carro. E naquele dia eu saí com uma pessoa e rodamos o dia todo. E no final essa pessoa falou comigo assim: olha, eu gosto de carro tal e carro tal, e eu estou com um carro na garagem lá, e é um carro que eu não gosto. Eu falei: rapaz, deixa eu ver o carro. Aí eu fui lá ver o carro, peguei o carro, abasteci o carro, calibrei o carro, limpei o carro ficou limpinho e passou. Quando estava quase virando a noite, eu saí para a farmácia com essa pessoa. Essa pessoa subiu, eu me lembro como se fosse hoje. A farmácia era um pouquinho acima, ela estacionou o carro, fui comprar o remédio. Quando eu voltei, essa pessoa chegou para mim e falou assim: olha, sabe aquele carro que você lavou, que você abasteceu, que você limpou? Sim, a chave do carro aqui, o carro é seu. O nosso orgulho, a nossa vaidade nos impedem de receber algo de Deus. Eu sou um CEO, eu sou estudado,
Deus não está vendo isso. Vai, faça o seu melhor. Cuidado com os Eliabes, eles vão tentar roubar de você a sua missão. Dê as costas, porque você foi chamado para algo maior. Essa é a mensagem de hoje. Dê um abraço a quem está do seu lado.